A TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade com dois convidados. Estamos recebendo aqui os queridos amigos, o Marcos Gasparetto, presidente da APAI de Tupã, e a Vanessa Nogueira Martins, coordenadora da Residência Inclusiva da APAI. Esse será o tema do nosso programa, Residência Inclusiva da APAI, um trabalho muito importante, mais um braço da APAI. A APAI que realiza um trabalho muito sério aqui em Tupã, é uma referência em todo o Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre o que consiste a residência inclusiva, o trabalho que é desenvolvido por essa estrutura e, com certeza, para que a população conheça um pouquinho, né, desse trabalho, desse novo serviço que a APAI também oferece aqui na cidade. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Obrigado, Glaucio. Antes de mais nada, agradecer ao Marcos. A gente sabe como que é difícil a agenda dele, presidente da APAI, também responsável por várias empresas aqui na nossa cidade e se doando um pouquinho aqui para explicar um pouquinho do trabalho que a APAI desempenha aqui na nossa cidade, não só na APAI mesmo, mas também com a residência inclusiva aqui na nossa cidade. A Vanessa, que é coordenadora, fui lá conhecer pessoalmente o trabalho deles, já tive a grata satisfação de ver o belo trabalho que é feito, fui surpreendido realmente, novamente, pelo belo trabalho que é feito, seriedade e a qualidade do que é feito ali. Então hoje a gente queria mostrar um pouquinho para a população, mostrar também as coisas boas da nossa cidade e principalmente deixar para que a população entenda o que é feito lá, para que não haja nenhuma dúvida e também tenha a certeza que o dinheiro empregado lá é muito bem gasto. Queria saudar aqui o Marcos Gasparetto, presidente da APAI. Marcos, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, né? E a gente sabe que como presidente de uma instituição, né, que abrange, ela começou modesta e hoje ela tem uma estrutura muito grande, né? E sabemos das necessidades, é uma referência em toda a região e o compromisso é um compromisso que vocês, sol ou chuva, com as dificuldades ou sem dificuldades, estão ali mantendo o atendimento com muito carinho, né, para os atendidos da APAI. E hoje vou falar um pouquinho sobre a Casa Inclusiva, que muitas pessoas de repente não conheçam, não sabem do que consiste. E hoje está aí uma oportunidade para vocês explicarem um pouquinho mais desse braço, né, de mais um instrumento que a APAI utiliza aqui em Tupã. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, o PH. É interessante o vereador ele visitar, cobrar, né, das entidades isso. Por quê? A APAI, muita gente não sabe que a gente tem esse braço, que veio em 2014, gente, né, assumindo a nova diretoria em 2016, essa casa dando deste, a gente querendo entregar, e graças a Deus a gente fez um trabalho, né, administrativo, vimos o que estava acontecendo de problemas nessa casa. Por que entregar? Porque ela é diferente da residência, né? A nossa coordenadora vai explicar certinho como que é a diferença da nossa residência, da casa terapêutica e da residência. A nossa casa, nós tem 10 crianças, desculpa. A gente fala criança, né? Mas tem gente de 60 anos, de 30, 40. E ali é um trabalho com carinho, né? A gente tenta fazer o que é bom para aquelas crianças. Então, a gente assumiu hoje a casa. Por favor, eu quero que até a população, que ela venha conhecer a casa, ver o trabalho da APAI, porque a gente depende da população, a população ajuda, tem o telemarketing que ajuda, para ver os trabalhos que a APAI faz, porque isso aí vai estimular a população a ajudar mais e vai ver que o trabalho dentro da entidade é sério, com prestação de conta com a população. Os eventos que a gente faz, a gente manda, mostra quanto que deu, se der sempre, a gente ganhou isso, para ver a transparência. É o que falta para muitas entidades. Transparência, saber aonde está colocando o dinheiro que é da população. Porque Tupã, toda entrevista que eu faço, Tupã, a cidade ajuda muito. A população ajuda. Se você pôr ali a APAI hoje, graças a Deus, ela tem uma credibilidade, a gente pede, o pessoal ajuda. Eu agradeço muito o tupanense. E isso eu quero agradecer ao Paulo Henrique, mostrando o que a APAI faz. E é interessante a redondeza, hoje a gente está agora no Parque Universitário. Muita gente fala, por que a APAI está lá no Parque Universitário? Exigências. A gente tem que dar um bem-estar para essas crianças. Eles têm que estar na população, eles têm que conviver com a população, com a sociedade. Né? Não é? Eles têm que conviver.
E teve um questionamento um dia e a gente mostrou, falamos assim, a gente tem que visitar, conhecer o trabalho, ver o atendimento, ver como que eles é bem tratado e chegar de supetão, chegar lá bater e tem que entrar, tá ali aberto, é da população. Entrou lá, não tem que marcar a hora e nenhum horário não, né, Vanessa? Você pode ir lá na hora que for e conhecer como está sendo o trabalho. Perfeito. Marcos, queria saudar também a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Falando um pouquinho do trabalho da residência inclusiva, o que consiste, né, a rotina, o dia a dia, porque é muito legal o que o Marcos disse, é importante fazer com que esses atendidos pela PAI realmente estejam inseridos na sociedade. Sim, né? sim. E as pessoas também possam participar ativamente da PAI. Porque a PAI hoje, como eu disse no início do programa, a PAI é uma referência nacional. A nossa PAI Sim. aqui é uma referência nacional. Né, das unidades da PAI em todo o Brasil, Tupã é uma referência, tanto é que abrange uma região, uma micro-região. Então a gente sabe da responsabilidade e da atenção que vocês têm com os atendidos e com as famílias dos atendidos. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada Paulo Henrique, obrigado Glaucio. Realmente, a residência inclusiva, ela é uma extensão da PAI, ela é um serviço de acolhimento institucional, que ela está no âmbito da proteção social de alta complexidade do SUAS. Certo. Então, por que ela existe? Ela existe realmente para aquelas pessoas com deficiência. Então, todos os moradores, como já foi citado, são 10 moradores, são pessoas com deficiência que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, assim, não tinha mais realmente para onde ir. Os familiares, pai e mãe acabam morrendo, né? Vão ficando idosos, morrem. Inclusive, a residência de Tupã, ela chama Tom Melhor, porque o primeiro morador, é o apelido do primeiro morador da residência. Ele era aluno da PAI e os pais morreram, pai, mãe morreu. Aí é procurada a família extensa para ver se alguém tem condições de ficar com essa pessoa com deficiência, tios, avós. A avó geralmente já está, né? Mas irmãos, enfim, ele não tinha mesmo para onde ir. Então, com isso, foi aonde montaram a primeira residência, dia 28 de janeiro de 2014. Então, agora, dia 28, vai completar 6 anos. E depois do Tom, nós conseguimos beneficiar aí 10 moradores que também estavam na mesma situação. Ou negligenciados, ou porque não tinha mesmo para onde ir. Pai e mãe morrem, e a gente sabe da dificuldade dos familiares em ficar com essas pessoas com deficiência, né? Porque muitos não têm condições, tanto financeira, psicológica. E o legal, depois eu até pedi para o Dernival, conforme a Vanessa vai falando, para mostrar algumas fotos, que você tem cuidadores lá, você tem uma equipe especializada. Então, assim, o banheiro tem que ser preparado, você tem que ter uma rotina, não é simplesmente deixar as pessoas lá, as crianças lá, como o Marcos fala, e simplesmente virar as costas e achar que é um depósito. Pelo contrário, tem que ter atividade. Eu fui lá, eles estavam brincando com acompanhamento, tinha pessoas que já trabalhavam no mercado de trabalho e tem esse acompanhamento também, cozinheiro, pessoas que faziam toda a parte do intelecto também, porque eu acho que isso que é importante. Às vezes, quando a gente fala, mas por que não está na casa da família? Porque às vezes a família ganha um salário mínimo. Vai fazer o quê com uma pessoa especial dentro de casa? Não tem muito o que você trazer de benefício. Então, isso é muito importante. E o cuidado, eu realmente fui surpreendido, porque eu já tive uma experiência muito ruim numa residência terapêutica. E lá realmente eu cheguei sem avisar, sem comunicar ninguém. Falei, estou vindo e tal. E realmente fui surpreendido de uma coisa que nos traz realmente alegria. Aquilo que o Marcos fala, tem que ir lá as pessoas para conhecer, tem que ir lá para as pessoas entenderem que aquilo é uma atividade, não é simplesmente um depósito, mas é uma atividade onde a gente cuida do ser humano como a gente gostaria que cuidasse da gente. Até por isso que o Marcos comentou, né? Porque que nós estamos numa casa hoje, conseguimos estar numa casa grande, porte grande, né? Ficamos um bom tempo numa casa menor por questões financeiras, né? Como ele já citou. Hoje nós conseguimos acomodá-los muito bem. O Paulo Henrique passou por lá ontem, visitou, e ele pôde perceber, né, Paulo, que nós temos vários critérios a seguir. Então, nós temos cadeirante, então a casa tem que ter acessibilidade, ela tem que ter um espaço ampliado,
porque... Mulher e homens não podem ficar no isso, mesmo mulher local. tem que estar no mesmo quarto, homens no mesmo quarto. Então, nós íamos receber uma moradora e nós não tínhamos realmente o quarto para colocá-la. E aí a gente ficou 4 meses buscando na cidade e nós percebemos uma dificuldade muito grande em encontrar essa casa, né? Porque a gente sabe também que a casa ela tem que estar na zona urbana, não pode ser rural. Até, né, Marcos, tentamos ver se não teria talvez algum lugar que a gente conseguisse, mas não, eles têm que estar junto da comunidade, inseridos na comunidade. Até porque a gente sabe aí que o deficiente, ele vem de um histórico, a gente quase não via deficiente na cidade, né, pelas cidades. E de alguns anos para cá, a proposta realmente é essa, é que ele esteja inserido. Então lá onde nós estamos localizados, eles participam ali da comunidade, eles vão no projeto Escola da Família, eles vão nas praças, nós fazemos muitos passeios com eles, né, ao longo do tempo aí. E é feito até uma assembleia onde eles podem opinar, eles dão as sugestões dos passeios que eles gostariam de fazer, que muitos deles nunca tiveram essa experiência. Então hoje, eu até agradeço a população, porque hoje nós somos convidados até a participar. Hoje mesmo eles estão no museu, participando de uma atividade no museu. Então assim, sempre as pessoas estão ligando, convidando, cinemas, eles participam, a gente sai para comer pizza, né, Marcos? Zoológico. Eles vão no zoológico, isso. Nós estamos conseguindo proporcionar algo que eles não tinham conhecimento. E o interessante de tudo isso, a gente quando foi ver a casa, eu tento sempre falar no financeiro, né? Não pode, mas não dá. E a gente tem uma casa na PAI, entendeu? Mas o programa não pode ter aquela. O que eu tinha pensado? Eu vou pôr ele dentro da PAI, refeição, come tudo dentro da PAI. Mas não pode, o programa é para ele... Inclusão mesmo com a sociedade. Isso. Qual foi o pensamento nosso quando a gente... tem outra lá no fundo, a gente tira o caseiro, põe lá no fundo, a casa é dividida, não mostra que é da PAI, mas é muro, né? E a gente foi, aí ela falou, ela até pode pagar aluguel para a entidade? Não pode, ela é da PAI, é o braço da PAI. Aos anos anteriores, quando a gente assumiu, então era dividido, ficava só o prejuízo para a entidade, mas não é da PAI, é da PAI. A residência nossa é da PAI, não é... Ela não corre sozinho, porque se der o prejuízo, é da entidade. O funcionário, a folha de pagamento dele é da PAI. A responsabilidade é da PAI. É o que o Paulo disse, é o braço. Eu tenho um braço ali que é da entidade, entendeu? Perfeito. E é legal o trabalho. Legal que o Glaucio falou da PAI, eu vou esticar só um pouco. Não, fica à vontade. Hoje a PAI é a maior PAI de Tupã, é da região. Ela é maior que até a de Marília. A Marília tem um atendimento de 450 atendentes, mas ela atende uma outra abrangente. A nós somos só deficientes, entendeu? É só deficiente. Nós temos 196 crianças, né, Vanessa? 196? É importante até ressaltar que são pessoas com deficiência prioritariamente intelectual. Não é um deficiente físico, tá? Okay. Se a pessoa tem só uma deficiência física, for um cadeirante, não é público da PAI. Sim, não é. É deficiente intelectual, né? Assim como os moradores também. Todos deficiente intelectual. Nós temos o leve, tem o mais acentuado, mas isso é importante. Sabe o interessante da entidade? A gente naquele dia todo, na tarefado, você tem isso. E fala, mas como você pegou isso? Quem tiver a oportunidade de conhecer, viver o mundo que é lá, é interessante, é legal. Você entra lá dentro, eles veem você, oi Marco, oi, sabe? Você vê que eles têm quantos abraços que a gente não ganha, verdadeiros, né? Eu vou na residência, até uma falha minha, falo no ar. Eu tenho que ter ir mais na residência com a Vanessa. A Vanessa fala, olha, eles estão perguntando de você. Então tem uma festinha, o Marcos não vem? Já me convidaram. Porque eles sabem que eu sou responsável por né? E tem uns que perguntam assim, e meu dinheiro? Olha, eles já sabem que eu tomo conta. O Marcos, ele é o curador. Curador dos moradores. Isso. Eu tenho de 7 que eu tenho a curatela deles, né? Isso. E interessante que eles perguntam, olha, meu dinheiro? E isso é legal.
Aí um chega, Marcos, eu quero comprar um videogame. Aí a gente, vou na Vanessa, que é a Vanessa que vive com eles. Como que é a Vanessa está se comportando? Porque ali tem que ter também impulso, porque eles entendem, eles não são... Eles são inteligentes, gente. Bastante. Né? Então a Vanessa fala, tem que comprar um videogame? Pode. Ele tá obedecendo você, Vanessa? Tá. Então compra. Vanessa compra. É uma rotina de uma casa. De uma casa. Sim, Vanessa sim. é a mãezona. Entendeu? Aí tem um psicólogo, um assistente social. Isso. Então é uma equipe ali, né, que a gente tem. E esse trabalho também se estende às famílias também, para você conseguir ressocializá-los dentro das famílias ou Sim, não? sim. Isso a gente faz a cada 2 meses um grupo com familiares. Então, como o Marcos citou, tem assistente social e tem psicólogo. A gente percebe uma grande dificuldade com os familiares. Até porque, para eles estarem lá, é porque os laços foram rompidos, né? Eles, Sim. de alguma forma, eles foram negligenciados. Ou, como eu já citei, o pai e mãe faleceram. Mas a gente liga, sim, a gente procura manter a família extensa, pelo menos informados. É uma dificuldade fazer com que eles apareçam para visitá-los. Mas, assim, eles pedem muito. Apesar de todo esse carinho, de toda essa atenção que a gente dá, a família, eles não são todos que têm. Tem alguns lá que a gente não tem contato de nada. A gente sabe que pai e mãe faleceu e família a gente não consegue contato nenhum. Mas tem, sim, alguns tios que fazem visitas. Aí há um trabalho com a psicóloga, com a assistente social desse grupo, com os familiares. Então, a cada 2 meses, muitas vezes a gente já tem até que buscar as famílias, porque se for para elas irem, né, por conta própria, elas acabam não indo, até pela dificuldade que elas têm também. Então, nós estamos num ponto que a gente se propôs a buscá-los, porque aí a gente tem certeza de que eles virão, até porque eles ficam sempre esperando. Isso. A expectativa de não acontecer. De não, isso, aí fica esperando, meu tio vem, minha tia vem, então, não sei. Aí a assistente social entra em contato, mas não tem como eu ir. E assim, em qualquer lugar da cidade que nós estávamos, eles realmente não iam, porque a gente sabe que, né, vários problemática também dos familiares. Então a gente acaba indo buscá-los para a gente fazer esses grupos a cada 2 meses. Mas tem familiares que passam lá todo mês, cada 2 semanas. Então, assim, a residência ela está de portas abertas, tanto à população quanto aos familiares. Eles podem visitar a hora que quiser. É interessante também falar que eles podem sair da residência também, quando eles quiserem. Eles frequentam a igreja aos domingos, né? Eles têm essa total liberdade de sair e voltar. É claro que a gente tem pessoas lá com uma deficiência intelectual mais acentuada. Aí a gente não pode deixá-lo também, até por conta né, a gente não pode deixá-los sair sozinhos. Mas a gente tem alguns casos que saem sim, sem problema. Eles vão na igreja, participam de projetos ali na comunidade e retornam sem problema. Isso também está... a partir de 2015, a gente está dando voz para o deficiente, né? Com a Lei Brasileira de Inclusão. A partir dessa data, o deficiente ele tem que ter voz. Então, ele tem que ter as vontades próprias. E é isso que acontece na residência. Eles são autônomos. A gente até fala, como o Marcos comentou, eu falo para eles que é uma casa deles. Então, assim, eles participam de tudo. Eles pedem para fazer passeios? Pedem. Só que a gente fala, olha, mas vocês precisam manter o quarto de vocês organizados, o banheiro limpo. Paulo Henrique ontem conversou com eles, eles falaram, eu lavo louça, né? Daniel. E realmente, eles lavam louça, eles varrem a casa. A gente tem sim a moça dos serviços gerais que faz a limpeza ali maior. Mas dentro do possível, eles participam da limpeza, eles são responsáveis. Isso é legal, uma coisa, e a gente valoriza todos o trabalho de todos. Agora chegou uma criança lá... Enquanto você estava falando, estava passando a foto do pessoal lá. Sim, olha lá, desenvolvendo atividades da vida diária, né? Que essa é uma proposta mesmo, o AVD, então eles participam, ele lavando o próprio banheiro, Então ele usa, ele lava. Não, e o interessante, ó como que é um trabalho, aí a gente tem que parabenizar. Chegou uma criança nova lá, né? Que é
dos irmãos, Vanessa? Não, né? Ele só... Não, essa não. Essa né? ela veio... E agora eu vou exaltar o trabalho do Lar Santo Antônio. Olha só, eu sou de uma entidade, mas a gente tem que falar de uma outra entidade. Sim. Gente, a Vanessa me contou uma coisa que depois eu demoro um pouco, depois eu vou pensando. As irmãs é sensacional. A menina tem uma postura, né, Vanessa? A Vanessa vai explicar, sim, certo? Ela me sim. contando o guarda-roupa dela, como que guarda as irmãs, sabe? Então, a gente tem que valorizar todas as entidades. O Lar Santo Antônio é uma entidade séria. As irmãs fazem um trabalho sensacional. E deu a idade dela, ela morava no lar. E foi para nós lá. E a gente não queria, porque vai aumentar. Nós só tinha 10. Foi porque essa menina veio, faleceu um masculino, né? Um homem, uma criança, e sobrou essa vaga. Só que aí aumentou as crianças, teve que ter mais quarto, tudo. Mas a gente tem que aceitar, não tem como. E você vê a postura da menina. Então, valorizar as entidades, eu sempre vou falar isso. O Lar Santo Antônio, essa menina veio, a Vanessa fala, Marcos, limpinha, né, Vanessa? Conta você, Vanessa, que é até interessante a Vanessa falar, que a população tem que saber. Entendeu? Isso. Você entendeu? Vamos fazer o seguinte, Marcos, a gente vai dar uma pausa rapidinha. Conversa tá boa. O assunto é relevante. Eu tenho mais um bloco ainda pra gente conversar, senão estende. A gente vai dar uma pausinha só para tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista. Estou te recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também o presidente da PAI, nosso querido amigo Marcos Gasparetto, e a Vanessa Nogueira Martins, coordenadora da Residência Inclusiva da PAI, falando do trabalho dessa residência, que é mais um braço da PAI aqui em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.